César Romão, bem-vindo e boa noite. Prazer estar aqui com você. A gente conversou há mais ou menos uns 15 dias e aí a gente viu a nossa caixa postal, as muitas perguntas e todo mundo querendo saber mais sobre Só o Amor Não Basta e várias perguntas que foram chegando pelas redes sociais, pelo nosso site. Então vamos começar com uma delas, que você falou que Só o Amor Não Basta, que é o título do seu livro, e um telespectador nos pergunta isso, mas o amor não é pleno, então o amor deveria bastar. Mas ele não é o suficiente, você sabe que não é, né? O livro ele fala das competências que você precisa desenvolver quando você se apaixona, quando você começa a amar. Então quais são essas competências? Paciência, perdão. Imagine você, Dalcides, que há pouco tempo um casal, 50 anos de casamento, ela o deixou, foi para o outro plano. E eu estava na casa dele e a empregada fez ali uma torta que a esposa sempre fazia. E quando ele comia, ele adorava. Toda vez que eu ia à casa dele, ele dizia, nossa, essa torta é maravilhosa e tal. Aí quando a empregada colocou a mesa, ele disse a ela, por favor, não faça mais essa torta. Aí eu perguntei a ele, mas por que toda vez que eu vim à sua casa, o tempo que eu frequento, você sempre amou essa torta que a sua esposa fazia com tanto amor? Ele falou, Romão, eu sempre odiei essa torta. Eu comia porque era uma maneira de eu agradar a minha mulher, dela se sentir amada. Isso é mais ou menos o que tem que acontecer nos relacionamentos. Às vezes a gente vai ter que fazer muita coisa que você não gostaria de fazer, mas ela é necessária. Guarda isso. Muitas das coisas que você não gostaria de fazer no relacionamento, você vai ter que fazer porque elas são necessárias. Então, perdoar, paciência é uma grande competência que você tem que desenvolver e procurar sempre o máximo de compreensão. Se colocar na posição daquela pessoa, enxergar sobre a visão dela. Você tira umas bases daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu sempre achei que com a idade vem o amadurecimento. E você diz assim, o amor não amadurece com a idade, mas com a intensidade com que é vivido. Idade influencia ou não? Não, porque você tem gente que é casada há muito tempo, gente com idade, gente que teria possibilidade de ter um casamento feliz e não tem. Ela está se separando, essas pessoas também estão se separando. Aliás, hoje as pessoas com mais idade têm se separado em busca de uma vida mais fantástica, né? O homem, por exemplo, com mais idade se separa, ele acha que se encontrar uma mulher muito mais jovem, ele será mais feliz, terá mais vigor. E as mulheres também, boa parte delas tem esse pensamento das pessoas com mais idade que se separam. Tanto é que hoje é muito comum você ver pessoas com mais idade com parceiros e parceiras com menos idade. O tempo não é o que define. O que define é a intensidade com a qual você vive. É a maneira com a qual você vive. Quando você fala intensidade, eu sempre fico pensando o seguinte, o que significa essa tal de viver intensamente? Imagino fazer uma grande viagem, ao mesmo tempo não parar assim um minuto e estar sempre ativo. O que significa essa tal de viver intensamente? Olha, essa intensidade que você se referiu é fuga. Então, às vezes é fuga. Boa. Porque, olha, mesmo que você viaje muito, com a sua esposa ou com o seu marido, lembre-se que você está levando para aquele lugar você. Você está levando tudo. E é incrível que as pessoas viajam e voltam e começam os mesmos problemas. Por quê? Porque ela leva a ela mesma. Então são as coisas que estão dentro de nós que nós precisamos resolver. É muito bom você estar num restaurante maravilhoso, conhecer uma cidade maravilhosa, andar por museus, pontos históricos e lugares. Mas e aí? E aquela pessoa que está dentro de você? Essas viagens não resolvem essa pessoa. Essa pessoa tem que se resolver no dia a dia. A intensidade a que eu me refiro, Dalcides, é a consciência de que você tem que colocar felicidade na vida do outro e o outro tem que colocar felicidade na sua vida. Eu vou lendo seus livros e vou anotando, vou rabiscando, vou assim separando aqui para os nossos encontros. Você diz assim sobre comportamento feminino que o homem deve considerar. Gosta de melhorar as coisas,
acredita que quando alguma coisa está bem, ela pode fazer ainda melhor. Mulher é assim, né? É assim. Você vê, são pequenas coisas, né? E às vezes a mulher quer fazer isso e o homem é teimoso. Teimoso. E ele acha que ela está se intrometendo. Mas ela não está se intrometendo, é a característica dela. As mulheres, além dessa característica, e elas têm a característica da memória, eu chamo de memória estendida, porque a mulher tem uma memória impressionante. A memória dela é muito melhor do que a do homem, por motivos fisiológicos. A mulher, por exemplo, não esquece uma data, nenhuma. Ela não esquece aniversário de filho, ela não esquece aniversário de casamento. O homem, agora, né, com os smartphones, os homens estão lembrando mais da data do casamento. Não, os smartphones. Os smartphones, não são eles, muito bem colocados, Alcides. Os smartphones estão lembrando. E a mulher é assim, né? É o dia do aniversário do casamento, o homem esqueceu. E ela passa o dia todo inquieta, andando para lá, andando para cá, jogando coisa, batendo coisa. Aí acabou a noite, 00:01, acabou o dia, que é o dia do aniversário do casamento. Eles já vão dormir, aí ela pergunta, esqueceu nada, não? Aí ele fala, meu Deus, aniversário do nosso casamento, parabéns. Ela fala, foi ontem, já passou, e você não lembrou? A mulher, ela tem essa coisa de cobrar, de querer melhorar. Então você, meu querido amigo, quando isso acontecer com a sua cara metade, entenda que ela realmente quer ajudar. E ajuda, porque ela tem uma visão panorâmica das coisas muito mais ampla do que a nossa. Você disse também uma coisa no seu livro que diz assim, leva muito tempo para se vestir. Mulher leva muito tempo para se vestir. Não para o homem, mas para as outras mulheres que estarão na festa. Exatamente. As mulheres não se vestem para... Vocês sabem, né, meninas? Vocês sabem disso. Elas se vestem para outras mulheres. Porque o que acontece, né? A mulher, o salto alto, por exemplo, a mulher, ela tem a sensação, e é merecido, né, de estar num pedestal. Essa é a visão do salto alto. Por isso que às vezes vê um salto 20, fala, nossa, como é que consegue andar? Mas é aquela sensação de estar no pedestal, até porque elas merecem. Houve um fato em 1950, década de 60, que foi o filme A Bela Adormecida, né? Então, a história do príncipe, da princesa. Você sabe que isso teve uma influência muito grande. Aí que nasceu aquela história, porque eu busco o meu príncipe, eu achei que você fosse a minha princesa. Essa é uma consciência, Dalcides, e as pessoas repetem isso, porque quando tem filha menina, faz festa de princesa. Exato. Quando tem filho menino, faz festa de príncipe no aniversário do garoto. Gente, o príncipe e a princesa desse conto de fadas, eles não existem. A realidade é simplesmente aquela que eu disse aqui. Qual é a sua missão? É colocar felicidade na vida do outro e o outro colocar felicidade na sua vida. Entre as muitas perguntas que chegaram, uma delas é: como saber se um casal que vive entre pétalas e espinhos, como você define no seu livro, deve terminar a relação? Olha, terminar deve ser o último recurso, até porque ele é o mais fácil. É o mais simples. Vamos terminar e vamos terminar. E olha que nós estamos numa tendência hoje, no mundo inteiro isso. As pessoas se separam, Dalcides, e continuam vivendo na mesma casa. Interessante isso, né? Há um grande percentual de pessoas hoje que se separam, continuam na casa. Ele vive numa parte da casa, a mulher vive numa outra parte da casa. Em Miami, inclusive, Los Angeles, existe uma lei que o juiz manda colocar um raio, né, vermelho dividindo a casa no meio. Então não pode passar daquela luz, né? Isso até é lei hoje lá. As pessoas querem se separar, mas têm medo de se separar, têm medo de recomeçarem uma vida. Então a separação, ela é o mais fácil. Se eu puder dizer algo aí para o seu coração, para a sua mente, eu diria a você esgotar todas as possibilidades de fazer o seu relacionamento dar certo. Imagine você que um capitão de um destroyer americano, quando o destroyer afunda, ele tem que ficar no navio disparando todos os torpedos, senão ele é vítima de uma maldição. Não é regra da Marinha Americana, mas é uma maldição entre os capitães de destroyer. E aí nós pensamos assim, nós também temos torpedos quando as coisas estão afundando. Então, quando as coisas estiverem afundando no seu relacionamento, se pergunte, eu disparei todos os meus torpedos?
Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu voltei a ser, durante um tempo, aquela pessoa com a qual ele ou ela se casou. Porque é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Ah, eu não casei com essa pessoa, ele é outra pessoa. Não, ele é a pessoa. É que as expectativas que nós colocamos são tão fortes que nós perdemos de vista a pessoa dentro da realidade dela. Então tente o máximo para manter o seu relacionamento. Separar é muito fácil. Em 1 hora você está separado. Hoje você se separa até pela internet, você consegue a sua separação judicial. Lute pelo relacionamento. Volta, porque um dia vocês se uniram. Resgate isso. Volte à energia do primeiro dia. O que é a energia do primeiro dia? A maioria das pessoas se separam porque esquecem o que um dia as uniu. Elas não praticam mais aquelas coisas que fizeram com que elas se unissem. Em um momento do livro você cita um estudo da Faculdade de Medicina Albert Einstein de Nova York, e você diz assim: a conclusão é de que apaixonar-se encoraja os nossos comportamentos vitais. Então apaixonar-se faz bem. Muito bem. Aliás, vocês já repararam? Mas é tumultuado, né? Não, as pessoas... Pega a primeira fase, né? Pega a fase da paixão. A pessoa fica feliz, ri à toa, faz qualquer coisa, vai todo dia ao teatro, vai todo dia ao cinema. Uma disposição impressionante. É a disposição da paixão. Aí depois da paixão vem o sentimento verdadeiro, que é o que vai te manter. Porque você não vai fazer isso todo dia, você não vai todo dia ao teatro, você não vai todo dia jantar, você vai entrar na realidade da vida. Então é aí que vem a parte do amor, que o amor é mais sério do que isso. Agora, você não precisa, na minha opinião, ter essa disposição todos os dias. Eu acho que se tiver uma vez por semana, cada 15 dias, você fazer alguma coisa diferente, é como o bisturi. O bisturi, mais do que deixar as pessoas bonitas, ele faz uma cirurgia no cérebro. É a sensação de que você ficou bonito, é a sensação de que você ficou bem. Isso é que dá disposição. Então, as pessoas precisam, na minha opinião, Dalcides, despertar estas sensações que fazem com que elas se sintam bem, que tragam de volta essa energia, que eu chamo da energia do primeiro dia. Eu quero te agradecer, porque realmente é sempre bom receber César Romão, um autor que está em mais de 30 países. O que faltou dizer a última palavrinha nos últimos segundos? Amem-se, não se separem. Amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo